todos! Hoje então nós vamos ter mais uma aula de Humanidades Médicas e hoje nós vamos falar de dois tópicos importantes. Um referente às características físicas que as pessoas podem apresentar e o outro como a gente lida, às vezes como a gente enxerga ou como devemos agir sobre as pessoas que apresentam características físicas diferenciadas. E depois de um certo caminho que a gente vem percorrendo nas humanidades, vendo desde as questões mais biologicistas, passando pelas questões humanizadas, chegamos num ponto de tratar questões biológicas de uma visão um pouco mais diferente, das pessoas que apresentam problemas físicos, não mentais agora, mas físicos, e por isso se tornam pessoas com deficiência. E a forma de que algumas pessoas acabam lidando com isso, que tem a ver com o termo capacitismo. Então, o objetivo da aula de hoje é trabalhar as questões envolvendo pessoas com deficiência e a questão do capacitismo. Bom, sendo assim, então, tendo esses objetivos, a primeira questão que vem é falar, primeiramente, sobre a questão do capacitismo, que é um termo que merece atenção especial, do qual a gente acaba adotando, utilizando, vivenciando e não para refletir sobre. E a questão é, capacitismo para pessoas com deficiência não deve ser adotados. Então, capacitismo não. Muito bem, mas o que você sabe sobre capacitismo? Já ouviu essa palavra ou estudou alguma coisa sobre esse assunto antes da disciplina de Humanidades Médicas? Bom, então vamos lá. Capacitismo é um tipo de preconceito. Antes de tudo, é um tipo de preconceito. E a gente tem muitos preconceitos porque às vezes a gente desconhece. A ignorância é um fator predisponente ao preconceito. E também nós temos preconceitos porque nós não conhecemos. Quando não conhecemos, julgamos e temos preconceito. E o capacitismo é um preconceito em relação a pessoas com deficiência, que é o termo hoje usado para as pessoas que apresentam alguma limitação física, diferente dos termos utilizados antigamente, como portadores de necessidades especiais. Hoje o termo é pessoa com deficiência e essas pessoas apresentam algum tipo de preconceito e o nome desse preconceito é capacitismo. E é uma das principais barreiras atitudinais, principalmente na questão de uma inclusão escolar, ou inclusão na universidade, ou inclusão em outras famílias, para convívio social, enfim, em várias situações. Então, capacitismo é preconceito com pessoas com deficiência. E o uso de termos como inválido, incapaz, louco, doido, demente, aleijado, cadeirante e muitos outros já foram e continuam sendo usados, ainda que com menor frequência, para se referir a pessoas com deficiência. Então nós temos aí um certo desafio, mudar alguns hábitos, porque esta forma de enxergar a pessoa com deficiência é uma forma de expressar um certo preconceito e atribuir a ela não um caráter humanizado, mas um caráter limitante, biologicista, frente à sua condição clínica. Pois bem, então, não deixa de ser o capacitismo uma manifestação de opressão, discriminação, bullying praticados contra as pessoas que apresentam uma deficiência, seja na escola ou na sociedade geral, como eu acabei mencionando para vocês. E existe uma denominação adequada para referir pessoas com deficiência. Uma pessoa não deve jamais ser reduzida, aí vai o termo reducionista, a gente deve evitar, apenas a condição funcional do seu corpo. Cada pessoa tem muitas outras características que juntas compõem a sua identidade. E além disso, pessoas com deficiência, que é o termo que a gente utiliza, porque elas são, acima de tudo, pessoas e apresentam uma pequena particularidade, que é a deficiência. Em sua maioria, têm autonomia, têm capacidade de aprender, trabalhar, tomar decisões, o que não é diferente de outras pessoas. Elas apenas apresentam uma característica, e essa característica não pode sobrepor a pessoa como um todo. E o preconceito é
problema cultural, né? É preciso ter um corpo perfeito hoje em dia, né? Nós temos aí uma ditadura das aparências, né? E tudo mais. Você tem que ter um comportamento adequado, você tem que ter várias condições para ser aceito. Entretanto, a realidade, né, e o padrão, né, acabam sendo aplicados à maioria das pessoas, e aquelas que não apresentam, né, ou têm a questão da deficiência, acabam sendo reféns do preconceito, expresso aqui pelo termo capacitismo, né? Eventualmente, o preconceito pode ocorrer por falta de conhecimento, né, mas nunca deve ser aceito, jamais ser aceito. Uma vez que a gente descobre que estamos praticando conhecimento, ou uma vez que a gente descobre que está tratando as pessoas pelas suas características e não pela pessoa que ela é, na grandeza que ela apresenta, devemos mudar de atitude. Temos que enxergar realmente, né, a grandeza das pessoas e não apenas uma parte dela, que às vezes pode ser a parte, né, que não representa o todo. A pessoa tem deficiência, mas ela não é uma pessoa deficiente. Então, né, precisamos conhecer o capacitismo e não perpetuá-lo mais, né, dar um basta para isso, né? E a prática do capacitismo, né, quanto à pessoa de deficiência, ocorre de diferentes maneiras, né, como a negativa a acessos a meio físico, né, a criação de barreiras para que exerçam as atividades independentemente, além das barreiras socioemocionais, quando as pessoas são tratadas como incapazes, dependentes, sem vontade, voz própria, né, quando na verdade não. São pessoas com deficiência, não são deficientes, né? Esta é a grande diferença. Daí tratar uma pessoa deficiente de forma infantilizada, né? Uma pessoa com deficiência de forma infantilizada, incapaz de aprender com o mundo, negar atendimento, né, de um serviço público por falta de acessibilidade, tratá-la de forma assexualizada, inferior, né, e que deva ser medicalizada, de todas as formas, né, que você acaba segregando, são também exemplos de capacitismo, né? Resumindo, podemos definir então o capacitismo como uma atitude preconceituosa, discriminatória, que vê a pessoa com deficiência como incapaz de cuidar da sua própria vida, inapta para aprender e trabalhar, quando na verdade não é. Ela é uma pessoa que tem uma característica, né, que a diferencia dos demais. E temos que considerar que o capacitismo nega a cidadania. O capacitismo enfatiza a deficiência e não a pessoa humana. Não tem nada de humanidade em ser capacitista, né? Nega seus direitos fundamentais e, portanto, a sua cidadania, né? E assim, então, nós temos, né, essa condição importante a ser trabalhada. Bom, então, para uma reflexão final, né, somente a mudança de pensamento da sociedade é que vai tratar essas pessoas que apresentam a deficiência, mas antes de tudo são pessoas como elas devem ser, com uma forma humanizada e sem preconceitos, e sem atitudes capacitistas. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, vou convidar vocês a assistir um vídeo que eu fiz, né, no meu canal, um podcast, onde eu conversei com uma pessoa, né, o Cláudio César Mendes, que fala da sua vida como uma pessoa com deficiência em uma cadeira de rodas e como, né, aconteceu as suas relações com os médicos enquanto esteve internado, como que foi as suas relações nas fases do adoecer, né, uma vez que ele, né, se identificou com uma pessoa diferente, os preconceitos e como que ele lida com isso e como é a vida dele. Então, assistam o vídeo que está na parte de trabalhos e atividades e respondam as questões que se seguem. Valeu!